Glória a Deus. É bom estarmos aqui juntos, buscando o Senhor. Queridos, nós estamos hoje completando 14 dias do período de 21 dias de jejum e oração, como um tempo de preparação, buscando ao Senhor, para que a vontade dEle seja cada vez mais presente e frutífera nas nossas vidas, também nos preparando para o ano vindouro, buscando ao Senhor sua direção. Temos ainda uma semana pela frente. Quantos estão participando desse jejum e oração? Glória a Deus. Obrigado pela sua cooperação, pela sua resposta a esse desafio. Eu deveria falar um pouco a respeito da tônica, daquilo que o devocional desses 14 dias tem trazido para nós. Mas o Senhor colocou uma outra palavra no meu coração, que acredito ser mais emergente, mais necessária nesse momento. Só quero lembrar que o devocional que você está acompanhando, como uma ajuda, para buscar ao Senhor, certamente Ele está abrindo a sua mente, o seu coração, para verdades da palavra de Deus, daquilo que está no coração de Deus, e que Ele deseja que você não apenas tome conhecimento, mas responda a isso, Então, há uma tônica de buscar ao Senhor, de conhecer o coração de Deus, de conhecer como Deus age em relação à sua criação, de servir a Deus, de se colocar à disposição dEle. Se somos povo de Deus, filhos e filhas de Deus, temos que imitá-lo, temos que ser como Ele. Então, sabendo como Ele é, devemos andar da mesma maneira. Então, essa em geral é a tônica dos devocionais que nós temos passado por esses 14 dias. E vai continuar, E esse devocional vai nos levar cada vez mais a nos envolvermos num compromisso, dentro da nossa aliança com o Senhor, para que as nossas vidas estejam não apenas conhecendo a vontade de Deus, mas plenamente dispostos a fazer essa vontade dia após dia. Esse é o ponto. Muito bem, eu quero falar com você sobre algumas atitudes que nós precisamos ter para seguir a Jesus e fazer a sua obra. Quero colocar aqui essas atitudes, não é uma lista completa, é apenas alguns aspectos, algumas coisas que precisam estar muito presentes nas nossas vidas, e que se nós quisermos seguir a Jesus de fato, e fazer a obra que Ele nos confiou, essas atitudes precisam estar presentes no nosso dia a dia, E a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. A primeira atitude que eu quero colocar para você é a fé. Eu sei que você sabe que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas em Romanos capítulo 1, versos 16, 17, diz que o meu justo viverá pela fé, ou o justificado, todo aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, viverá por fé. Ou seja, aqueles que vêm ao Senhor, que andam com Ele, que pertencem a Ele, que fazem parte do corpo de Cristo, que fazem parte do povo de Deus, receberam um novo princípio de vida, fé. Portanto, fé é um princípio de vida que é básico, é central para todo aquele que anda com o Senhor Jesus Cristo.
Então, se você não andar por fé, você não consegue viver a vida que Deus preparou, planejou para você. Você não consegue andar na vontade de Deus. Então, fé é o primeiro ponto e é o fundamental. Fé é um princípio de vida. O mundo vive da forma como vive, sem usar a fé que vem de Deus. Ele usa a cobiça, ele usa a vaidade, ele usa o orgulho, ele usa a mentira, o engano, a sabedoria mundana, etc. Mas ele não usa a fé, porque a vida que é vivida no mundo é uma vida contrária à vontade de Deus. Ela não casa com a vontade de Deus. Por isso, quem vive no mundo não precisa da fé que vem a partir de Jesus. Mas quem vive no reino, e a partir do reino, precisa desse princípio. Sem fé, você não vive dentro do reino de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Segundo ponto, obediência. A obediência é uma extensão ou uma consequência lógica de quem anda por fé e quem vive por fé. Porque a fé se baseia na palavra de Deus. A fé se baseia no conhecimento da vontade de Deus. Então, se você conhece a palavra e está consciente da vontade de Deus, a única atitude que sobra para você é obedecer. Fazer a vontade de Deus, não rejeitar como Adão e Eva rejeitaram. Então, obediência é a segunda atitude que você precisa manter no seu coração para seguir a Jesus e fazer a obra de Deus que Ele confiou à sua igreja e a cada um de nós. Terceiro ponto, terceira atitude muito importante é ter pureza de coração. Um coração puro é um coração que agrada a Deus. O Salmo 16, se eu não estou enganado, fala sobre isso. O coração puro é a base. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo. Como é que Ele vai ter comunhão, intimidade com alguém que anda com o coração impuro, ou na injustiça, né? Ou na sujeira deste mundo? Não é possível. Então, pureza de coração é fundamental. Você sabe que com a obra de Cristo, com o sangue de Cristo, perdoando os seus pecados, quebrando a força, o poder do pecado sobre a tua vida, Ele te limpou, te santificou, né, pela sua obra, e nós somos santificados pela própria palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, qual é a nossa responsabilidade? É manter o nosso coração puro, isento do pecado, não cair no pecado, não deixar que a cobiça domine o nosso coração, não deixar que a impureza deste mundo domine o nosso coração, através de palavras, de imagens, de imaginação, de pensamentos, né, e assim por diante, que nós vem sobre nós e nós podemos acolher dentro de nós e que vão trazer impureza, sujeira. E Deus não compactua com a sujeira deste mundo, com a sujeira do pecado. Então, pureza de coração é uma atitude muito importante e ela requer o nosso cuidado diário. Não dá para baixar a guarda, vamos dizer assim. Não dá para deixar ser Jesus, andar com Jesus, fazer a vontade de Jesus e permitir que a sujeirinha deste mundo, né, que a minha carne tanto gosta, tenha um lugarzinho especial dentro do meu coração. Essas duas coisas não andam juntos, não casam e não funcionam. Judas Iscariotes é um grande exemplo disso, né? Muito bem. Outro ponto, mente renovada. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que nós precisamos, para conhecer a vontade de Deus, uma mente renovada. Mente renovada através da palavra de Deus. Porque dessa forma, nós vamos conhecer a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, mente renovada
diz respeito não apenas a conhecer essa vontade, mas entender e abrigar a palavra de Deus em todo o tempo. Se nós quisermos andar na vontade de Deus, a nossa mente, os nossos pensamentos precisam ter como fonte, como origem, a palavra de Deus, o coração de Deus, né? E aquelas coisas velhas, ou as coisas que nós temos recebido como herança da nossa família, da nossa infância, da nossa formação neste mundo, né? Elas não servem, em princípio, para nos ajudar a andar com o Senhor e fazer a sua vontade. Então, nós precisamos deixar, dia após dia, que a palavra de Deus e a ação iluminadora, renovadora do Espírito Santo esteja renovando o nosso coração. Isso é muito importante. Por isso, essa vida de comunhão, de adoração, através da oração e da leitura, da meditação, do estudo da palavra, vão renovar o nosso coração. Se nós dermos o maior tempo possível e o melhor do nosso tempo para as coisas deste mundo, nós vamos encher a nossa mente com as coisas do mundo. Em outras palavras, você é o que você pensa. Você é aquilo, a somatória daquilo que você vê, ouve e atenta no dia a dia a partir deste mundo. E seguir a Jesus, fazer a sua obra, não tem nada a ver com religião cristã. Se você quer ser um religioso, uma religião cristã, se você quer seguir, dizer, eu sou evangélico, eu tenho uma religião. Se você quer ser evangélico ou ter uma religião, sabe o que vai acontecer? A tendência é você dar um grande espaço para o mundo e um pequeno espaço ali, que é aquele espaço em que você lê um texto da Bíblia, faz uma oração todo dia, vai no culto dominical da semana, né? E continua vivendo a sua vida, e você diz para todo mundo que te pergunta, você tem religião? Tenho, eu sou evangélico. Tá bom. É isso que caracteriza o ser evangélico? É claro que não. Mas muita gente já tem caído nisso. Se você é evangélico, você abraçou a fé evangélica. E se você abraçou a fé evangélica, você tem que andar por fé, tem que ter pureza de coração, tem que ter uma mente renovada, senão você se confunde com o mundo. Seu comportamento não tem diferença daqueles que andam no mundo segundo o mundo. Por isso, a mente renovada é extremamente importante. Então, eu já disse aqui 4 atitudes que são importantes para seguir a Jesus e fazer a sua obra: fé, obediência, pureza de coração e mente renovada. Mas tem mais. Nós precisamos seguir o Espírito Santo. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em seus corações. A Bíblia também diz que nós fomos cheios do Espírito Santo, porque era da vontade de Deus e continua sendo que nós sejamos cheios do Espírito, ou seja, controlados pelo Espírito Santo. Ser cheio é ser controlado pelo Espírito. Permitir que o Espírito Santo guie as nossas vidas. Eu não vou gastar tempo aqui falando a respeito do ministério ou da ação do Espírito Santo em nossos corações, porque vocês já têm ouvido sobre isto e vão continuar ouvindo, mas hoje não. Mas é muito importante que nós sigamos o Espírito. O mundo diz, siga os sinais, siga o líder. Você quer bem ser sucedido? Siga o dinheiro, siga o líder, siga este, siga aquele. Hoje em dia nós temos redes sociais para seguir alguém. Que alguém é esse? Alguém influente, de alguma forma, de alguma maneira, que faz sucesso, ou que influencia as pessoas em alguma medida. Você quer seguir a Jesus de fato? Quer fazer a vontade dele? Siga o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo.
E o Espírito Santo nunca vai te levar a fazer qualquer coisa diferente da vontade de Jesus. E nunca vai te levar a fazer algo ou comportar-se de tal maneira que você envergonhe ou desonre a Cristo Jesus. João capítulo 15 fala sobre isso. Glória a Deus. Mas tem mais. Siga o Espírito. Outra coisa, perseverança. Perseverança é uma atitude fundamental, porque ela ajuda todas as outras atitudes que nós temos a manter-se no foco, na linha. Quando você torna o seu coração um coração perseverante, né? E nós não nascemos com perseverança, é algo que a gente adquire ao longo do tempo, né? Alguns sem Cristo, né? Sem Cristo, na sua vida natural, conseguem manter perseverança em algumas coisas, em alguma medida, porque ele está muito seguro e muito focado em algo que ele quer, algo que ele está perseguindo, né? Tem pessoas que têm uma personalidade ou um caráter, né? Que agregou algumas características que, diante de situações desafiadoras, diante de objetivos que ele tem na vida, ele consegue perseverar até chegar lá, né? Ele não é teimoso, ele é perseverante. Ele bate na tecla certa. Ele permanece no foco que vai levá-lo ao ponto certo. Teimosia é outra coisa. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, recebem da parte de Deus, pelo Espírito Santo e pela palavra, a graça da perseverança. Ou seja, de se tornar uma pessoa tenaz, firme, né? Não volúvel. Não, um dia está em alta, outro dia está em baixa. Outro dia está em alta, outro dia está em baixa, né? E quando as coisas apertam, desistem rapidamente, né? Quando as coisas ficam difíceis para ele pensa em parar, ou então em retroceder ou abandonar tudo. Isto é o oposto da perseverança, né? Vocês sabem muito bem, eu só vou mencionar aqui por alto, né, que Caleb, junto com Josué, mas especialmente o testemunho que a Bíblia dá a respeito de Caleb, é que ele perseverou em seguir ao Senhor. Por isso, ele, como membro daquela geração que saiu lá do Egito e que morreu no deserto, Caleb e a família dele não morreram no deserto, nem por incredulidade, nem por praga alguma. Por quê? Porque uma atitude salvou ele e a família dele. Deus disse: Caleb, porque perseverou em seguir ao Senhor, entrará na terra, mas esta geração incrédula não entrará. Ou seja, uma atitude salvou Caleb e a sua família de entrar na plenitude do propósito de Deus, motivo pelo qual eles saíram do Egito, foram libertos da escravidão, né, para uma vida cheia de propósito, plena. Aquela geração perdeu essa bênção, porque foram incrédulos, porque murmuraram, porque não perseveraram em seguir ao Senhor, porque não honraram, porque não permaneceram na palavra. Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Então, é uma atitude extremamente importante. Nós precisamos dela para seguir a Jesus e fazer a obra do Senhor. Mas tem mais, a adoração. E o que eu quero dizer com a adoração aqui é a nossa vida de comunhão com Deus, que inclui a nossa oração, o nosso louvor, a nossa gratidão, né? Toda forma de adoração que a gente pode expressar diante de Deus, até o nosso próprio serviço de fé. É um serviço, nossa fé na prática é uma adoração a Deus, né? Então, a adoração é imprescindível, porque não é possível seguir a Jesus sem adorá-lo, sem ter comunhão contínua com Ele, sem ter intimidade com o Senhor. Então, eu não vou enfatizar muito esse ponto, porque você já sabe disso, mas eu tinha que mencioná-lo aqui nesta manhã. A adoração, nossa vida de oração,
de comunhão e de intimidade com o Senhor. É fundamental para esta obra. Mais um ponto, vigilância. Ser vigilante. Ser uma pessoa que tem percepção espiritual. Estar atenta, né? Não deixar que a sua própria carne, sua natureza velha, ou o mundo com todas as suas formas, né? Sua maneira sedutora de te puxar, de te cegar e de sugar. Você precisa estar atento a isso. O mundo anda através de ondas, de movimentos, de ondas, né? A onda agora é esta, depois é outra, depois é outra. E onda não falta no mundo, né? Então, muitas coisas desse tipo vêm para atrair, para dizer, é isso que faltava na minha vida, eu tenho que entrar nisso, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que ter estas coisas, aí eu vou ser feliz. O mundo é cheio disso, mas nós precisamos estar atentos para não deixar que as coisas deste mundo, né, por mais atrativas, por mais sedutoras que sejam, tome conta da nossa vida. E por falta de vigilância, nós podemos permitir que palavras, pensamentos, imagens, né, que acessam a nossa vontade ali, da nossa carne, né, entram e começam a fazer um espaço, fazer um ninho, né? E quando você menos espera, aquilo está tomando o seu tempo, tomando a sua atenção, ganhando um espaço no seu coração. E quando você der por conta, você está enfraquecido na sua fé, você está enfraquecido na sua comunhão com Deus, você está doente espiritualmente, porque deixou coisas deste mundo que podem ser muito atrativas, mas elas carregam junto com elas um poder de contaminar o nosso coração, de nos adoecer espiritualmente. Tudo por falta de vigilância. Então, vigilância é muito importante. Eu tenho me impressionado, tenho falado com a Cleide no dia a dia, como as pessoas no dia a dia, no trânsito, estão andando sem vigilância. Com que facilidade nós andamos numa rua de mão única, onde as pessoas param dos dois lados, né? E as pessoas atravessam a qualquer hora, em qualquer lugar, sem faixa de pedestre, e não estão nem aí pelos carros que estão passando. Os carros que parem, né? Ou passando num lugar onde um carro tem preferência e o pedestre vai, né? Ou as pessoas abrem a porta do carro para sair sem olhar se está vindo um carro na sua direção e o carro pode bater na porta, bater na pessoa. Elas não escolhem a hora, elas abrem e depois elas vão olhar para ver se vem alguém. Eu estou inconformado com isso, porque isso causa um acidente com muita facilidade. Tem outros que ficam com a porta aberta e mete a cara lá dentro do carro e fica mexendo, não sabe nem se está vindo, não estão nem aí se tem carro, se não tem, se as pessoas estão atentas. Uma pequena desatenção, ponto, um carro já enfiou a cara à frente na porta. As pessoas não estão preocupadas. Eu estou impressionado de ver o nível de descuido das pessoas. Eu estou dando um exemplo. Isso no dia a dia tem milhares de momentos, né? A pessoa está atravessando a rua na faixa de pedestre do tempo dela, mas o celular está na cara dela, ela não está nem aí com o que está acontecendo, e ela vai assim, atravessando a rua. E às vezes nem é o tempo dela, o sinal mudou e ela continua ali. Uma desatenção total. Então eu vejo isso no nível natural, estou usando isso como exemplo. No nível espiritual a coisa fica muito pior. Se nós não formos vigilantes, amados, o inimigo é sorrateiro, ele é malicioso, ele entra onde você menos espera, né? E por um lugar que você também menos espera. Então é muito, muito cuidado, vigilância
é uma atitude muito importante. Eu estou indo para o final. Eu quero citar mais duas atitudes. A próxima é ter um coração preparado. Ter um coração preparado é fundamental. Se você quer seguir a Jesus e fazer a obra do Senhor, você precisa ter um coração preparado, um coração pronto, né, a fazer a vontade dEle. A gente faz isso no dia a dia, nosso tempo de comunhão com o Senhor, nosso tempo com a palavra, nossa busca, né, nossa adoração, e todas essas coisas que eu coloquei, nossa relação de comunhão com os irmãos, com a igreja, nossa participação em todas as coisas que a igreja oferece, né, no dia a dia. Então, isso é muito importante. Então, ter o coração preparado é permitir que o Espírito Santo atue na nossa vida, no dia a dia, e também permitir que a vida do corpo de Cristo, que nós sejamos participantes da vida do corpo, que aquilo que o Senhor está dando para o corpo, nós também possamos receber, não é? E aquilo que eu recebo, eu também posso contribuir com os meus irmãos. Então, isso tudo nos ajuda no dia a dia a ter um coração preparado. E eu vou dar um exemplo aqui na palavra, que eu acho fundamental, por isso eu separei um texto, em Juízes, no capítulo 7, do verso 4 ao 6. Juízes, capítulo 7, do verso 4 ao 6. Aqui descreve uma situação em que Deus chamou Gideão para livrar Israel dos seus inimigos, né? E ele fez um convite, um chamado, vieram muitas pessoas ali para se juntar a ele, para guerrear contra os inimigos. E Deus falou, olha, aí tem muita gente, vamos fazer uma prova aqui, né? Por que Deus não queria muita gente? Porque Ele percebeu que parte daquelas pessoas estavam com medo, e os medrosos voltaram para casa. Mas ainda sobrou muita gente. E Deus falou para Gideão, se eu der o livramento que eu vou dar para vocês, e libertar Israel do cativeiro, ou da opressão, né, dos seus inimigos, eles vão dizer que foram eles que fizeram isso. Eles vão sair daqui se gloriando que eles foram os libertadores de Israel. Mas Deus disse, essa obra é minha, eu vou fazer e eu não divido a minha glória com ninguém. Então Deus falou assim, leva eles para uma prova. E aqui no versículo 4, você vê a prova que Deus propôs. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei, os colocarei à prova. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Ou seja, Deus propôs a prova e é Ele que iria selecionar o aprovado ou o reprovado. Não era Gideão. 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se ajoelhou, ou se pôs de joelho a beber a água. Então, aqueles que foram às águas, tinham que beber, né? Não tinha cantil, vamos beber água lá.
os que se ajoelharam para beber a água foram reprovados. Ah, pastor, mas de joelho é melhor? De joelho é melhor para orar. Aqui não. Eles se ajoelharam para beber, meteram a cara na água lá e beberam confortavelmente. Só que nessa posição você fica vulnerável. Você não está vigiando se o inimigo está vindo ou não. Você não sabe quem vem na sua retaguarda. É um descuido fatal. Não tem aquele provérbio ou aquele ditado popular no Brasil? Agora a onça vai beber água. É a hora em que ela talvez esteja mais descuidada, e ali ela vai ser atacada, né? É nesse sentido. Agora, aqueles que foram às águas, não se ajoelharam, mas levaram a mão e trouxeram a água até aqui, eles estavam de pé, estavam vigilantes, tinha um contato, né, visual sobre tudo que estava ao seu redor, e traziam e lambiam a água como o cachorro lambe a água. Nessa atitude, para Deus, ele viu quem eram aqueles que estavam preparados para seguir em frente e aqueles que não tinham condição. Percebe? Descuidados, sem vigilância, desatentos. Ali, com essa atitude, o general já sabia quais eram os soldados que ele poderia contar. Então, coração preparado. Percebe como Deus fez? Como Ele provou? É simples. As pequenas atitudes no nosso dia a dia vão mostrar para Deus se o nosso coração está preparado ou não. Mas nós temos que ter essa consciência. No nosso dia a dia, temos que nos dar conta de que o nosso coração, se ele está firme, está preparado para encarar um desafio, para algo novo, para algo que nós não esperávamos que fosse acontecer, mas está acontecendo naquele dia. Não fazia parte do nosso script, mas nós estamos preparados para enfrentar e assumir aquilo e não sair do espírito, não fugir para a carne, não se afastar, não dar ré, não desapontar o Senhor e assim por diante, né? Então, aproveitar a oportunidade. Coração preparado é aquele que está, em tese, pronto para fazer a vontade do Senhor. Não apenas quando essa vontade foi planejada, organizada para ser executada, mas no momento que você não esperava. Algo novo, uma palavra nova, uma circunstância nova, né? Uma atitude de alguém contra você. Se o teu coração está preparado, você sabe como agir no espírito e não na carne. E por último, eu quero chamar a sua atenção para mais uma atitude. Servir de coração. Não, quem tem um coração preparado também precisa servir de coração. Neemias, no capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Deixa eu achar aqui, porque eu não separei esse texto. Então vamos lá. Neemias, capítulo 4, verso 6 a 8. 6 a 8. Onde está você? Mais um pouco. Muito bem. Neemias estava fazendo a obra de restauração dos muros em Jerusalém. O povo estava com ele ajudando a fazer esse trabalho. Mas os inimigos estavam do lado de fora, tentando impedir que essa obra fosse realizada. E aqui, Neemias diz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, eles estavam trabalhando. Mas, ouvindo Sambalate, Tobias, que o muro havia sido... eu peguei um texto errado, desculpe. 16 a 18. Perdão. 16 a 18.
16, aqui. Daqui em diante, por causa dos inimigos, né, que estavam pressionando, né, oprimindo o povo e trazendo desânimo, ele disse assim: daqui em diante, metade dos meus moços trabalharão na obra, e a outra metade empunharão lanças, escudos e arcos e couraças. E os chefes estarão por trás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com as suas mãos fazia a obra, e com a outra segurava. Para que aquele povo perdesse, né, o ânimo e parasse a obra, eles tomaram uma atitude. Falaram: nós vamos continuar a obra, não vamos parar não. Só que é o seguinte, metade do pessoal que está trabalhando vai fazer a obra, vai edificar, vai carregar as pedras. A outra metade, né, dos moços aqui, do pessoal que estava junto com Neemias, do grupo dele, vai estar armado, pronto, com couraça, com arco, com lança, né, com flecha e espada. Agora, o povo que está fazendo a obra, né, vai fazer o seguinte: você vai ter uma espada, né, uma arma com você na sua cintura, e vai fazer a obra. Com uma mão você carrega as pedras, com a outra mão você carrega a arma que está à sua disposição. Ou seja, uma parte de você vai edificar a obra, e outra parte vai estar atenta com a arma na mão. Se os inimigos vierem, nós vamos tocar a trombeta, e por onde eles vierem, nós vamos ali socorrer. Então, quem edificava também estava armado. Quem edificava também estava vigilante. Quem edificava também estava pronto para lutar. São duas atitudes: edificar e lutar. Então, servir de coração requer essas duas atitudes: trabalhar, servir, edificar, abençoar, espalhar o Evangelho, etc., etc., mas ao mesmo tempo você precisa estar preparado. Você precisa ter as armas de Deus na tua vida. Você precisa ter o escouraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito. No Salmo 91, diz que a palavra de Deus é escudo e broquel. Mas Paulo, em Efésios 6, diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, esta palavra é tanto escudo para você se defender, como espada para você atacar. Quero que você entenda isso. Voltando ao início aqui agora, se você quer servir ao Senhor de coração, seguir a Jesus e fazer a obra que Ele mandou você e todos nós fazermos, nós precisamos dessas atitudes e, sobretudo, estas duas últimas: ter um coração preparado, estarmos atentos como aqueles que foram separados para estar com Gideão diante da batalha, e servir de coração. Servir de coração é estar pronto para usar um dom, um talento, uma capacidade, um conhecimento, uma sabedoria, para ser bênção, para abençoar no dia a dia, mas também para lutar, porque o inimigo não ficará satisfeito, né, pelo fato de você estar edificando a casa do Senhor. Muito menos ficará satisfeito sabendo que você e todos nós estamos prontos para buscar a ovelha perdida, para buscar o perdido, para romper as cadeias do maligno que está segurando aquele que está com a sua mente depravada, perdida, e nós vamos lá para resgatá-lo, porque Jesus morreu por ele também. Então, acredite, queridos,
seguir a Jesus e fazer a obra dele requer isso. E aquilo que nós estamos nos preparando para fazer daqui para frente, vai se constituir em duas atitudes básicas: alcançar o perdido e edificá-lo, e lutar. Nem sempre nesta ordem. Muitas vezes teremos que lutar para que o inimigo seja vencido e ele solte vidas que estão sendo hoje amarradas, sufocadas, escravizadas por ele. E a hora que ele soltar, nós estaremos prontos para pegar essas pessoas e trazê-las para Cristo. E aí fazer a obra de restauração e de edificação. Aleluia! Então, são duas coisas. Não esqueça, eu quero que vocês guardem esses textos. Neemias falou, a obra precisa continuar. E eu digo para vocês, esta obra precisa continuar. Havia ali um grupo que iria batalhar, preparado para a guerra mesmo. Nós também precisamos ter aqui um grupo preparado para a batalha. Intercessores de fibra, intercessores de valor, gente comprometida com Deus, com o povo e com a obra do Senhor. Como Neemias tinha um grupo, eram os seus moços, guerreiros, mas o povo estava pronto para fazer a obra, mas não estava descuidado não. Com uma mão ele trabalhava, com a outra mão ele lutava. E é para este caminho que eu estou chamando vocês. E se eu digo que eu estou chamando vocês, é porque o Espírito Santo já sinalizou que é esse o caminho. Essa é a direção. Se você quer saber como é que vai ser 2023, eu estou te antecipando como é que vai ser. Não porque eu sei, não porque eu tenho bola de cristal, mas porque o Espírito Santo está falando, está mostrando, e ele vai continuar falando e continuar mostrando. Mas aqui hoje nós temos uma necessidade. Vou fazer uma pergunta para vocês. De todas essas atitudes que eu coloquei para você, fé, obediência, pureza de coração, mente renovada, seguir o Espírito, perseverança, adoração, vigilância, ter um coração preparado ou servir de coração. Qual dessas coisas você sente no teu coração, você sente aí no seu íntimo, que você tem necessidade? Você tem necessidade de uma fé mais firme? De uma fé mais, não precisa ser grande, mas uma fé firme, uma fé que não se dobra facilmente. Ela pode ser pequena, mas ela é firme. Você tem necessidade de uma fé mais firme? De perseverança? De uma vida de adoração mais profunda, como cantamos hoje? Eu quero ir mais fundo, mais profundo, quero encontrar o Senhor. Tem necessidade de uma adoração mais profunda? Tem necessidade de ser mais vigilante, mais atento, né? Mais perceptivo, né? No seu espírito, está mais ligado, né? Tem necessidade de alguma dessas coisas? Se você tem, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Murilo, você aqui, rápido, já devia ter chamado você aqui, rapidinho. Quem tem necessidade de uma fé mais firme, pode vir à frente. Quem tem necessidade de uma vida mais firme de obediência, pode vir à frente. Quem tem necessidade de pureza de coração, pode vir à frente. Quem tem necessidade de uma mente renovada, pode vir à frente. Quem tem necessidade de aprofundar a sua adoração com Deus, vem à frente. Quem tem necessidade e uma dificuldade de seguir o Espírito Santo, vem à frente. Quem tem necessidade de perseverança, vem à frente. Quem quer ter o coração preparado, sente falta de ter um coração preparado. E quando surge uma coisa assim imprevista, ele não sabe como fazer. Vem à frente. Você quer ter um coração pronto para servir ao Senhor? Vem à frente. Vem à frente. Vem à frente. Eu só estou chamando você porque o Espírito me pediu para fazer isso. O Espírito Santo mostrou, faça isso. Faça isso.
Por quê? Porque Ele quer vir ao teu encontro nesta manhã. Eu não sei a tua necessidade de atitude, de valores. Lembra o texto que eu usei no início do culto? Deus é Deus que restaura. Deus pode restaurar todas as coisas. Deus restaura aquilo que se perdeu. Deus restaura atitudes. Deus restaura corações. Deus restaura valores. As atitudes que eu coloquei para você aqui são valores espirituais. Se você tem falta deles, diga para o Senhor: Senhor, eu tenho falta desse valor espiritual. Eu tenho falta dessa atitude na minha vida. Eu já tive, mas hoje eu não tenho. Ou eu nunca tive isso suficiente, mas para seguir ao Senhor e fazer a sua vontade, eu sinto que eu preciso de uma dose maior de perseverança. Eu preciso de uma mente mais pura do que esta que eu tenho. E eu quero isso. Eu vou te dar um tempo para você fazer uma oração aqui agora. Faça essa oração. Faça essa oração. Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso dessa atitude, ou dessas atitudes. Eu preciso que o Senhor restaure esses valores na minha vida. Restaura, Senhor. Eu tinha muito mais antes, hoje eu não tenho, eu perdi. Se você perdeu alguma coisa, Deus pode restaurar. Se você não tem e quer ter, Deus vai te dar. O Espírito Santo vai agir. Essa é a vontade dele. Você não vai sair daqui de mão vazia hoje. O Espírito Santo vai agir na tua vida. Aleluia. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura coisas que foram perdidas, valores, atitudes. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, aquilo que se perdeu e aquilo que nunca foi alcançado plenamente. Ouve a oração dos teus servos e servas. Concede a tua graça, Senhor. Concede a tua graça. O pastor Vanderlei vai te ungir. Ele vai orar por você. Ele está te ungindo e abençoando a tua vida. Nós vamos fazer isso como um sinal da unção que virá sobre você, da operação do Espírito Santo que está vindo sobre você, e o próprio Espírito Santo vai operar, vai trazer sobre a tua vida aquilo que foi perdido, e a atitude, o valor que precisa ser restaurado, ou aquilo que vai ser acrescentado à tua vida, e você não vai ser o mesmo. Por quê? Porque Deus quer que você siga a Jesus, que você faça a obra dele, e Deus sabe que você precisa de alguma coisa a mais, que você não está inteiramente preparado ou preparada. Por isso Ele está te chamando. Ele quer te preparar neste tempo. Ele quer acrescentar aquilo que você necessita. Ele não quer que você seja deficiente ao fazer a obra dele. Ele quer que você esteja plenamente forte, fortalecido, com vigor, com valores, com firmeza, que nada falte, que você esteja capacitado. Aleluia, aleluia. Deus quer que você siga em frente, mas não siga de qualquer maneira. Deus não quer que o inimigo faça uma arapuca e você caia na arapuca dele. Quer te fazer um varão, uma varoa valoroso, cheio de poder, de graça, revestido de poder, que não caia nas armadilhas do maligno, que não cede à carne, que não faz acordos com o mundo, que não cede, que não deixa a fé cair e o mundo entrar, que não se vende para a cobiça deste mundo, mas que está pronto a valorizar as riquezas e os valores de Cristo na sua vida. Bendito seja o Senhor, aleluia. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós oramos agora,
que a tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus, seja feita sobre cada um desses irmãos e irmãs, daqueles que aí estão, daqueles que estão nos acompanhando pela rede social do YouTube, daqueles que virão a nos acompanhar e ver esta gravação. Toca as suas vidas, meu Deus, toca os seus corações, restaura as suas vidas daquilo que eles têm necessidade, dá valores novos, levanta cada um, fortalece os seus corações, firma os seus pés, fortalece as suas mãos para a batalha e para a obra do Senhor. Levanta aqui um povo guerreiro que sabe lutar o bom combate da fé. Levanta aqui um povo pronto, Senhor, para servir ao Senhor, para edificar o corpo e fazer a sua obra, levar a palavra, libertar os cativos do maligno, trazer cura, libertação, vitória para aqueles que estão derrotados neste mundo e levá-los ao conhecimento do Senhor, levá-los a uma edificação em Cristo Jesus. Levanta um povo novo, levanta, Senhor, um povo de coração comprometido com o Senhor. Levanta um povo capacitado, Senhor, de todas as formas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Muito obrigado, Senhor, pela obra que o Espírito do Senhor está fazendo nesta manhã e daqui para frente. Muito obrigado, Senhor, pela obra que só a tua bondade, misericórdia pode patrocinar em nossos corações, porque o Senhor sabe o nosso dia de amanhã e nós não sabemos, mas nós queremos fazer a tua vontade, andar, Senhor, dia após dia, em nome de Cristo Jesus, fazendo aquilo que te agrada, para a glória do Senhor. Amém. E todos os que creem digam amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Paulo, vamos entrar em louvor. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele não nos manda para a batalha sem condições de encará-la. Aleluia. Ele não nos manda fazer uma obra sem ter a competência e a condição de fazer essa obra. Bendito seja o Senhor.